Shalom, queridos! Estamos no dia 14 de agosto de 2022. Um Shavuot a todos, uma boa semana a todos e, claro, conectado com a palavra de Deus, conectado com a palavra do Eterno. Amados, semana passada nós estudamos a Parashá Vaet Hanan. E como eu disse, Vaet Hanan é uma paraxá que nós podemos tirar muitas e muitas lições da mesma. Poderíamos falar sobre a unicidade do Eterno, poderíamos falar da seriedade da palavra de Deus, poderíamos falar sobre as misericórdias de Hashem. Enfim, é uma paraxá, é uma porção da palavra do Eterno, onde verdadeiramente nos traz muitas reflexões e muitos insights. Porém, passei aqui para nós refletirmos rapidamente em 4 versículos de Deuteronômio capítulo 4, ou Devarim, capítulo de número 4. Ontem tivemos o privilégio de estarmos ali em São Paulo, na sinagoga do Bluken, juntamente com o nosso Rabino Yaakov, e foi um tempo muito precioso. E nós, aqui da comunidade de Bauru, tivemos ali uma participação no serviço da tarde, onde tivemos um tempo precioso, fizemos ali a leitura das Aliá, da Paraxá inteira, e foi um tempo muito especial, um tempo muito precioso. E como eu disse no vídeo anterior, essa porção mexeu muito comigo, é uma porção maravilhosa, contagiante, que nos leva a conectar com Hashem com muita seriedade. Queridos, Vaet Hanan, o capítulo 4 de Deuteronômio, nos conta que o povo de Israel, junto com Moshe, junto com Moisés, eles estão ao leste da terra de Canaã. Como nós sabemos, o livro de Deuteronômio é um sermão de Moshe, é uma recordação, uma repetição que Moshe está fazendo da Torá para os Benei Israel. E o propósito de Moshe é que verdadeiramente essa nova geração guarde de modo definitivo a Torá, entrem na terra e aplicam no seu dia a dia as palavras de Hashem. Então Moshe, ele vai agora novamente, direcionar a palavra aos Benei Israel, dizendo em Devarim 4.1: Agora, Israel, escute os mandamentos suprirracionais e os mandamentos racionais que eu lhes ensino como cumprir, a fim de que vocês possam viver. Venham e tomem posse da terra que Hashem, o Deus dos seus antepassados, está lhes dando. Verso de número 2. Não acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, nem subtraiam delas, a fim de preservar os mandamentos de Hashem, seu Deus, os quais eu lhes ordeno. Então, na leitura do verso 1 e do verso 2, como que nós interpretamos o versículo 1 e o versículo 2? É evidente que nós estamos aqui percebendo Moshe instruindo o povo de Israel referente à Torá. Está escrito, amados, lá no livro de Telehim, capítulo 1, que nós não devemos seguir os conselhos dos ímpios. E lá no Telehim, capítulo 1, está escrito que o nosso prazer deve estar na Torá, na lei do Eterno. E na sua lei devemos meditar de dia e de noite. E está escrito lá em Telehim, capítulo 1, que nós somos comparados a árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo dará o seu fruto. Então o Telehim, capítulo 1, ele tem uma relação com Deuteronômio, com Devarim, capítulo 4. Quem guarda a Torá, quem guarda a palavra do Eterno, é comparado a uma árvore plantada próximo a ribeiros de águas. E, evidentemente, o resultado
é produzir frutos no seu tempo correto. E aqui, queridos, em Devarim, capítulo 4, o Moshe, ele está relembrando a importância de não acrescentar nada e nem subtrair nada da palavra do Eterno. Então não podemos pegar a palavra do Eterno, interpretar ao nosso bel prazer, não podemos subtrair palavras da Torá ao nosso mero gosto, à nossa mera opinião, porque a Torá é sério. Aquilo que Hashem determinou deve ser cumprido. E quando nós lemos a Torá, nós vamos ver várias repetições. Vocês devem ensinar esses ensinamentos aos nossos filhos, de geração em geração e para sempre. Então ninguém pode vir depois de quase 4.000 anos e usar termos pejorativos como estes. A Torá ficou caduca, não vale mais nada, só foi uma sombrinha, só foi um apontamento, de maneira nenhuma. O que Deus falou para o povo de Israel foi o seguinte: vocês vão transmitir ela de geração em geração, vão ensinar os vossos filhos ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, sentado em casa e para sempre, de geração em geração. Então ninguém pode vir falar e impor uma opinião depois de 4.000 anos falando que a Torá caducou e não vale para mais nada, só apontava para fulano, ciclano. Não existe um versículo dentro da Torá que diz que ela tem prazo de validade. Até hoje eu não encontrei dentro da Torá um versículo sequer que nos diz que ela tem um prazo de validade. Não. Então, nesse sentido, o Moshe, ele está dizendo aos Benei Israel, não acrescente palavras e nem subtraiam nada delas. A Torá, ela é o que é, queridos. Então, este é o primeiro ponto de observação dentro desse verso. E aí a Torá, ela vem e relembra o povo de Israel, os Benei Israel, de um pecado chamado idolatria. O versículo 3 vem e nos diz: seus olhos viram o que Deus fez em Baal Peor, pois Hashem, seu Deus, eliminou cada homem dentre vocês, que foi atrás de Baal Peor. Queridos, é importante nós entendermos aqui o versículo 3. Como que nós interpretamos o versículo de número 3? Nós bem sabemos que este pecado de Baal Peor, ele tem relação com aquele contexto que os Benei Israel se contaminaram com as mulheres ali ao leste de Canaã. O Bilã, que é o Balaão, e o Balaque armaram uma estratégia com as mulheres para fazer com que os Benei Israel praticassem a prostituição, onde as mulheres tinham um papel de seduzi-los e pós-sedução, essas mulheres iriam levar os Benei Israel a praticar a idolatria, adorando o Baal Peor. E aqui, queridos, o Moshe, ele está relembrando o pecado grave que eles cometeram de idolatria. A Torá diz em Devarim 6,4, dentro dessa mesma paraxá: ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Está escrito também na Torá, em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Também está escrito que não há nenhum outro Salvador, e que Hashem, e que o Eterno é o nosso Salvador. Está escrito em Isaías 43:11, eu sou o Eterno, e fora de mim não há Salvador. Então temos uma advertência dentro da Torá muito séria em relação à idolatria. Porém, este verso 3, nós interpretamos ele relacionado com paraxá anteriores que nós estudamos, onde o povo de Israel caíram, muitos homens caíram na cilada das mulheres,
Consequentemente, eles praticaram a idolatria e vem a Torá e nos informa aqui no versículo 3 que este pecado trouxe uma eliminação. Deus eliminou esses transgressores por tal pecado de idolatria. E aí, fica aqui uma exortação para nós. Devemos guardar a Torá, aquilo que Deus falou que não pode, pronto, acabou. Ninguém pode vir falar isso agora mudou, é interpretado dessa maneira. Não, não, não. A Torá está levando muito a sério. Então nós percebemos aqui, nesses versos, que Moshe, ele instrui o povo de Israel a não acrescentar e nem tirar nada da Torá. E o versículo 13 é uma recordação do erro grave, da transgressão grave que eles realizaram praticando o pecado de idolatria, adorando aí o Baal Peor. E aí Moshe, ele vem no verso 4 e nos diz: mas vocês permaneceram ligados a Hashem, seu Deus. Olha a parte final do verso. Estão todos vivos hoje. Então aqui tem uma grande lição. Quando nós guardamos a palavra de Deus, a palavra do Eterno, a Torá, nós permanecemos vivos. Vivos espiritualmente. É isso que a Torá está nos ensinando. Seremos comparados a uma árvore plantada a ribeiros de águas, que no seu devido tempo dará o seu fruto. Levemos a sério a Torá. A nós, como nós temos aprendido dentro da Torá e dentro da Torá oral, temos aprendido que a nós, Bnei Noach, está destinado a cumprirmos as 7 leis e as suas derivações. Levamos a sério o cumprimento da palavra de Deus, não tirando, não subtraindo, não alterando, não distorcendo a mesma, e, portanto, vale a pena nós nos dedicarmos mais ao estudo da Torá, lendo, relendo, lendo os comentários dos sábios, do Midrash, o Rumash, dando a interpretação correta para a mesma e não pegando o texto fora de contexto e impondo, não, isso aqui significa isso, esse cordão significa isso, essa pedra significa isso, isso aponta para isso, aponta para aquilo. Não, não, não. Precisamos analisar a Torá. Até porque, queridos, é engraçado, durante quase 4.000 anos, aliás, até hoje, os sábios, os grandes estudiosos, sempre interpretaram a palavra do Eterno de uma forma. E como de repente muda? É muito estranho isso daí. Então, eu sempre digo, pesquise, estude, analise, leia o contexto histórico da passagem, leia versículo por versículo, anote no caderno, vê o que está acontecendo por trás do texto, qual é a mensagem que o texto quer nos transmitir, o que os sábios falaram, qual é o contexto histórico da passagem. E dessa forma, você vai eliminar um grande erro: dar significados que a Torá não está dizendo nada a respeito. Então, seriedade com o estudo da Torá, obediência a nós. Vamos honrar o nome de Hashem, não vamos blasfemar contra Hashem, vamos não praticar idolatria, não vamos matar, não vamos roubar, não vamos praticar relações sexuais ilícitas, vamos fazer tzedakah, vamos praticar atos de justiça, não vamos maltratar os animais, vamos praticar aquilo que é pertinente a nós, Bnei Noach. Que a tua semana seja uma semana abençoada e lembre-se, a Torá precisa levar a sério. Devarim, capítulo 4, nos mostra conselhos preciosos de Moshe referente à Torá para os Bnei Israel. Tiremos essa grande lição para nossas vidas. Levamos a sério a palavra de Hashem. Amém? Um Shavuot Tov a todos. Amém.